Meu nome é Laura, eu tenho 19 anos, eu estou fazendo medicina aqui na PUC-PR, que eu consegui ingressar através do American Academy Health, que são 2 anos de curso de Liberal Arts e áreas da saúde, onde professores da Kent State vêm até o Brasil e eles vão dar aula para os estudantes. Dos professores da Kent State, as disciplinas que eu tive, nossa, foi super variado. Eu tive política, tive matemática, tive geografia, tive teatro, que eu nunca imaginei que eu teria. Tive de várias assim, áreas da saúde, tive de humanas, tive de exatas, tive de todas as áreas possíveis. As aulas do American Academy Health, elas são na parte da tarde, então o curso é integral. E na parte da tarde a gente tinha aula de bioquímica, anatomia, fisiologia, com professores da PUC-PR, então as aulas eram em português. Foi uma escolha muito importante para mim. Eu acho que eu não poderia ter escolhido um caminho melhor do que esse, porque eu sempre tive dúvida se eu queria medicina ou não, e ao mesmo tempo esse caminho de ingressar em medicina é extremamente difícil. Demanda muito psicologicamente, fisicamente. É muito, assim, especial olhando para trás, que eu tinha muito medo, assim, meu Deus, quando que eu vou entrar? Quanto tempo vai demorar para eu entrar? Será que eu vou conseguir tão fácil, assim, quanto eu imagino? Será que vai ser muito mais difícil do que eu imagino? Então eu tinha, assim, olhar para trás e ver que todos esses medos, assim, sumiram e eu tô aqui hoje, deu tudo certo, foi muito bom. Foi uma base muito boa para saber se eu realmente queria medicina, se eu queria seguir outro caminho, talvez. Não só a medicina que dá a oportunidade de ingressar, mas também dá a oportunidade de ingressar em qualquer curso, tanto da PUC-PR quanto da Kent State. Então foi muito legal, foi uma base assim extremamente essencial. O American Academy para mim proporcionou uma troca de cultura muito bacana, não só com os professores, não só com pessoas de diferentes locais assim, do Brasil e fora do Brasil, né? Porque os professores não vieram só dos Estados Unidos, a gente teve aula com uma professora da Tunísia, professores da Índia, professores de diversos lugares, então foi bem legal. Eu acho que o American Academy, não só o Health, mas o regular, acho que me fez, assim, crescer muito, que talvez eu não teria em outros caminhos. O American Academy Health foi, nossa, uma das melhores coisas que já aconteceu. Então eu acho que isso é um diferencial enorme que teve pra minha vida e eu sou muito grata. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do American Academy Health, que é o curso que dá a possibilidade do aluno ingressar em medicina na PUC, né? Então, parabéns, vocês foram classificados, né, para essa segunda fase. A gente está hoje aqui com a Juliana, que foi nossa aluna do American Academy Health e hoje faz medicina. Obrigada, Gil, pela tua presença. Hoje ela vai contar um pouquinho do dia a dia, como que foi lá desde o processo seletivo, né? Contar um pouquinho de hoje, né? Dela cursando medicina. Então, obrigada pela participação. E a Tá Marina também, escutando? que é gerente Não. do America Academy, então vai explicar um pouquinho do curso. E assim, pessoal, é um bate-papo bem informal. Vocês podem, no final ali da apresentação, quem quiser abrir a câmera, perguntar ou ir mandando as dúvidas ali no chat, eu vou respondendo, tá? Então, obrigada novamente pela participação de vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada, Marion. É muito bacana estar aqui com vocês hoje. A gente vai fazer um bate-papo bem legal falando sobre o American Academy, todas as possibilidades que o American Academy proporciona, né? A Dil, né? A Juliana está aqui com a gente. Muito obrigada desde já, Dil, né, por compartilhar e vai compartilhar toda essa jornada dela, né? Ela tá meio doentinha, meio gripada, né? Talvez tussa um pouquinho, né, Dil? Mas o importante é que a gente consiga muito ter essa interação e ela conseguir passar para vocês um pouquinho, né, desse momento dela, né, como que foi toda essa trajetória, como que foi essa jornada, por que que ela escolheu, né. Mas antes da gente fazer o bate-papo com a Juliana, gente, eu queria explicar rapidamente, né, o American Academy Health, como que ele funciona, né, e quais são as próximas etapas do processo seletivo, né. Então, eu acredito que aqui muitos de vocês já estejam classificados da primeira fase para a segunda fase. Então, eu vou explicar bem certinho, né, como que funciona essa segunda fase e também tudo que o American Academy Health proporciona, né? Então, gente, eu gosto de começar falando um pouquinho, né,
sobre um pouco o modelo das universidades norte-americanas, né? E por que eu gosto de falar? Porque o American Academy Health, ele segue esse modelo das universidades americanas, né? O American Academy Health, ele é uma trilha do American Academy, né? Que é um curso da PUC com a Kent State. A Kent State fica em Ohio, nos Estados Unidos, e você vai ter essa oportunidade de poder vivenciar esse modelo da universidade americana. Então, falando um pouquinho, né, gente, falando da diferença entre o modelo da universidade brasileira com o modelo da universidade americana. Qual que é essa grande diferença? Né? A grande diferença é que aqui no Brasil, quando você ingressa na universidade, você ingressa num curso numa universidade, né? Então você já tem um foco bem estreito, bem profundo naquela área profissional, naquela área técnica. Nos Estados Unidos já é um pouquinho diferente, gente, porque lá, antes de você ingressar no teu curso, você ingressa na universidade, né? Vocês podem perceber que até em filmes, em séries, né? Eles comentam, eu tô indo para tal universidade, tô indo para tal, fui aceito em tal universidade, e não falam do curso, exatamente por conta disso. Porque lá nos Estados Unidos, você primeiro ingressa na universidade, você tem os 2 primeiros anos que eles servem como base para qualquer profissão, para depois você se aprofundar na tua área profissional. Né? Então essa é a grande diferença, né? Gosto de pegar um pouquinho, explicar um pouquinho dessa diferença para vocês entenderem. E o American Academy e o American Academy Health nada mais do que segue esse modelo, né? Então o aluno, quando ele ingressa no American Academy e no American Academy Health, ele vai ter esses 2 anos, né? Para depois se aprofundar na área profissional. E a grande diferença, né, do American Academy, American Academy e do American Academy Health é que no American Academy Health, gente, depois desses 2 primeiros anos que servem como base, vocês têm a possibilidade de ingressar em medicina na PUC, né? Então é muito interessante isso, né? E a Jill vai falar um pouquinho, né, dessa experiência que ela teve de cursar esses primeiros 2 anos, o que acrescentou na vida dela. Mas vamos direto ao assunto, né? Falando como que funciona o American Academy Health e como que funciona o processo seletivo. Eu vou compartilhar minha tela aqui, gente, que fica mais fácil de vocês acompanharem. Marion, só para conferir, tá? Apareceu. Então, falando um pouquinho, né, o passo a passo de como funciona o American Academy Health. Então, o aluno, quando ele ingressa no American Academy Health, ele se torna um aluno simultaneamente tanto da PUC Paraná quanto da Kent State University. Ele é aluno simultaneamente das duas universidades, tá? Ele tem a matrícula nas duas universidades. Como eu comentei, né? Desculpem, gente. O modelo norte-americano, né? Você primeiro ingressa na universidade e esses 2 primeiros anos servem como base para qualquer profissão. Esse modelo se chama Liberal Arts Education, General Education, né? Que é super difundido nos Estados Unidos. Então, no American Academy e no American Academy Health, esses 2 primeiros anos, eles acontecem na PUC Paraná, aqui em Curitiba. Porém, gente, com todos os professores da Kent State. Os professores, eles vêm presencialmente para dar as aulas aqui. Então, nesse momento, gente, é a mesma coisa. Em vez de você estar indo para Kent State, a gente que está trazendo os professores para cá, presencial, né? Mas você estaria tendo as mesmas disciplinas com os mesmos professores que você tivesse lá nos Estados Unidos, que você tivesse lá na Kent State. Aqui eu acho bacana comentar, né? Todas as aulas são em inglês, né? Acho que 98% dos professores nunca tinham vindo para o Brasil antes, então eles não falam nem bom dia em português, né? E como que funcionam essas aulas com os professores da Kent State? As disciplinas nesses 2 primeiros anos, as disciplinas são modulares. O que isso quer dizer? Você vai ter uma disciplina por vez, tá? Porque vem um professor dos Estados Unidos presencialmente para cá, dá aquela disciplina durante 3 a 4 semanas, retorna para os Estados Unidos e vem o próximo professor, né? Então você tem uma disciplina por vez. Todas as aulas em inglês, né? A Jill vai comentar depois um pouquinho, né, sobre essas disciplinas, gente. E daí vocês podem até questionar o que são essas disciplinas que servem como base para qualquer profissão, né? Você vai ter diversas áreas do conhecimento, né? Você vai ter desde micro e macroeconomia, como psicologia, gerenciamento de conflitos, empreendedorismo, psicologia, global health, enfim, uma série de disciplinas que a ideia dessas disciplinas, gente, é você primeiro ter uma visão global
né? Você entender um pouquinho como que a sociedade mundial está hoje, por que ela está dessa forma, né? É exatamente ter uma base, né? Ah, Marina, mas por que eu preciso dessas disciplinas se eu quero fazer medicina, eu quero ser médico, né? Gente, macroeconomia é muito importante para você entender um pouquinho, né, o contexto do mundo. Ah, se você tiver, quando você for médico, se você tiver uma clínica, se tiver que comprar um equipamento de fora, como que você vai verificar isso, né? Empreendedorismo, a mesma coisa. Gerenciamento de conflitos, gente, qualquer profissão precisa. Então, dando alguns exemplos aqui, né? Então, para você entender não só aquela área técnica, mas entender um pouquinho essa visão ampla, né? Você ter essa visão ampla, né? Antes, então, é isso que esse modelo, né, dos Estados Unidos ele proporciona. É como se fosse uma base para a tua vida, tá? Então, essas aulas elas acontecem, né, todas na PUC, porém com todos os professores da Kent State, tá? Todas em inglês. O que que é legal, gente? Que além das aulas com os professores da Kent State, os alunos também têm diversas atividades extracurriculares e tem o Advising Session. O que que são as atividades extracurriculares? As atividades extracurriculares são a oportunidade de você vivenciar um pouco mais as profissões. Eu sei que aqui tá todo mundo bem focado em medicina, né? Mas aqui você vai ter a oportunidade também de conhecer outras profissões, né? De você vivenciar, e é bem hands-on, bem colocar a mão na massa, porque a gente fala, né, gente? Você não precisa gostar só de uma coisa, não precisa gostar só de medicina, você pode gostar de várias coisas. Então, as atividades extracurriculares vão te dar essa possibilidade de dessa autodescoberta, de você conhecer os teus interesses, né? A gente fala que é muito importante saber o que você gosta, mas também é muito importante saber o que você não gosta, né? E é através dessas atividades que você tem essa oportunidade. Essas atividades, gente, são feitas de diversas formas, né? Então, a gente tem várias atividades que são feitas nos laboratórios da PUC. Então, dando alguns exemplos, né? Ah, os alunos foram na farmácia universitária e foram desenvolver um comprimido. Eles foram no Centro de Simulação Clínica de Medicina e foram fazer um curso de ressuscitação. Eles foram no laboratório de engenharia mecatrônica e foram montar um robô. Foram no laboratório de comunicação e foram fazer um podcast. Então, a ideia é você bem vivenciar, né? E ver um pouco das possibilidades das profissões também. Tem outras atividades, gente, que a gente faz visitas técnicas a empresas. Ah, então os alunos foram na Volvo fazer uma visita técnica, foram na La Violeteira fazer uma visita técnica, foram na fábrica da Mille, que é de papel higiênico, foram fazer uma visita técnica, né? Fizeram uma visita técnica no Porto de Paranaguá, que é o segundo maior porto do Brasil, né? Então a ideia é também você se colocar naquele lugar e ver como funciona, ver como você se sente, né? E também tem várias atividades extracurriculares que tem bate-papos com profissionais, que a ideia é inspiração, né? Você entender aonde aquele profissional está hoje e como ele chegou até aquele momento, né? Então, as atividades, por mais que eu sei que todo mundo aqui está muito voltado para medicina, gente, é a ideia de você expandir, conhecer um pouco mais as profissões, tá? E tem o Advisor Session também. O que que é o Advisor Session? São sessões de aconselhamento individual acadêmico. Então, os alunos eles têm reuniões periódicas e individuais com o advisor, que ele, junto com o aluno, vai conseguir desenhar o que que você vai cursar depois desses 2 anos. Ah, eu quero saber medicina. O que que eu vou precisar cursar depois desses 2 anos? Ah, tem possibilidade de eu cursar medicina nos Estados Unidos? Tem. Vamos ver como funciona. É um caminho diferente, eu vou explicar para vocês. É um caminho diferente, né? Ele é mais longo, mas ele vai te ajudar a traçar, né? Ou, ai, gente, de repente eu mudei de ideia. Eu não quero fazer medicina, eu resolvi fazer biotecnologia, né? Você tem essa possibilidade também. Ele vai com você, né, desenhar o que você vai precisar cursar aqui no Brasil, o que você vai precisar cursar nos Estados Unidos, tá? Então, as aulas com os professores da Kent State, as atividades extracurriculares e o Advising Session, eles são comuns tanto para os alunos do American Academy quanto para os alunos do American Academy Health, tá? O que que o American Academy Health tem a mais? Você já vai ter disciplinas da área de saúde com professores da PUC. Então, você vai ter mais 3 disciplinas no semestre. Então, aqui você já vai ter anatomia, bioquímica, genética, primeiros socorros, fisiologia, enfim, que são disciplinas já de medicina, né? Com professores da PUC, tá? Então, aqui as aulas são em português, tá? Então, no American Academy Health,
você tem as aulas com os professores da Kent State de diversas áreas do conhecimento, mas também vai ter disciplinas já focada na área de saúde com professores da PUC, tá? O que é legal, gente? No final desses 2 anos, os alunos já recebem 2 diplomas, tá? O primeiro é o Associate of Science Degree da Kent State. É um diploma válido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é considerado um diploma de ensino superior. É como se fosse um diploma de ensino superior de uma área abrangente, tá? Mas ele é um diploma, então você já vai ter um diploma internacional. E você também recebe o diploma de bacharelado interdisciplinar em saúde da PUC. Porque, gente, o American Academy Health, ele é um nome fantasia, né? O curso é bacharelado interdisciplinar em saúde, ele é reconhecido no MEC com nota máxima, tá? Então, no final desses 2 anos, você já se recebe esses 2 diplomas. Aí sim, gente, depois desses 2 anos, você vai ter algumas possibilidades, tá? Você vai poder escolher qualquer curso da Kent State para cursar, tá? Você vai poder escolher qualquer curso da PUC, tá? Ou vai poder escolher ir para medicina na PUC, tá? Gente, medicina em qualquer lugar do mundo é um funil, tá? Como que funciona para você ingressar em medicina, tá? Então, gente, eu sempre gosto de falar, né? No American Academy Health ingressam no máximo 30 alunos cada semestre, tá? Desses 30 alunos, os 11 melhores vão poder ingressar em medicina na PUC depois desses 2 anos, tá? Como que funciona essa escolha dos 11 melhores, tá? Então, são 2 anos de American Academy Health, né? No total, 4 semestres. No final de cada semestre, gente, vocês vão fazer uma prova, como se fosse um mini vestibular, tá? Somente das disciplinas da área de saúde, somente dessas disciplinas aqui da área de saúde com os professores da PUC, tá? O score dessas 4 provas são somados e os 11 melhores podem ingressar em medicina na PUC, tá? Então, medicina na PUC tem esse processo seletivo durante esses 2 anos exclusivos, tá? Então, eu sempre falo, pensem de 30 candidatos para 11 vagas, tá? Sempre gosto de reforçar isso. O que acontece, depois a Gil pode até comentar um pouquinho com a gente, historicamente, né, o American Academy Health existe desde 2020, historicamente, cerca de 20% dos alunos que ingressam no American Academy Health, eles acabam se descobrindo que muitos deles, eles veem que eles gostam de medicina, mas eles não querem clinicar, então eles não precisam fazer medicina. E tem outros alunos que durante esses 2 primeiros anos, eles, enfim, descobrem, né, outras vontades e mudam totalmente de curso, né? Então eles acabam saindo do American Academy Health, indo para o American Academy regular, né? Então o que eu falo, né, gente? Sempre pensa de 30 para 11, 30 candidatos para 11 vagas em medicina. Se esse número baixar, que bom, né? Hoje a gente tem turmas com 15 alunos, a gente tem turma com 18, a gente tem turma com 24, né? Por quê? Porque alguns no meio do caminho já viram, né, que às vezes não querem medicina, né? Gosto de comentar isso, né, gente, por ser um dado histórico, mas sempre falo e reforço para você pensar de 30 candidatos para 11 vagas, tá? Ah, Marina, mas eu resolvi então, às vezes, mudar de área. Gente, depois dos 2 anos, você pode, como eu falei, pode cursar qualquer outro curso da PUC ou qualquer outro curso da Kent State. Marina, é possível fazer medicina nos Estados Unidos? Gente, é possível. Porém, medicina nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do que aqui no Brasil, tá? Porque medicina nos Estados Unidos é considerado um curso de pós-graduação e não de graduação. Então, como que funcionaria a medicina nos Estados Unidos, tá, gente? Você faria os 2 anos do American Academy, você iria para Kent State, sem nenhum processo seletivo. É como se fosse uma transição de campus. Sai de Curitiba, da PUC Paraná, e vai para Ohio, para Kent State, né? E lá na Kent State você vai precisar cursar o Pre-Med. O que seria o Pre-Med? É como se fosse, gente, um preparatório para medicina. Seria um curso de biologia, bioquímica, tá? Então você faria os 2 anos do American Academy, iria para Kent State, faria mais 2 anos, mais ou menos, do Pre-Med, tá?
Você teria teu diploma de bacharelado. Aí sim, gente, você vai precisar fazer uma prova nacional nos Estados Unidos, que se chama MCAT. É como se fosse, gente, um Enem americano voltado para medicina, tá? E daí você aplicaria para alguma medical school, tá? Então, que daí seriam mais 4 anos. Então, medicina nos Estados Unidos, no total, são 8 anos, e tem esse processo seletivo no meio, né? Depois do pre-med. Diferente aqui do Brasil, que seriam 6, né? Se você for pensar em medicina tradicional, seriam 6 anos, tá? Mas você tem essas possibilidades, né? O que eu acho legal é que você tem a possibilidade de ingressar em medicina na PUC, lembrando que tem esse processo seletivo durante os 2 primeiros anos, qualquer outro curso na PUC ou qualquer outro curso na Kent State, né? E se escolher para fazer medicina, tem que fazer o pre-med lá, para depois ingressar numa medical school, tá? Gente, falando do processo seletivo, né? Então a gente tá agora, e eu tô focando bem no processo seletivo agora da metade do ano, né? Então, a gente teve a primeira fase, que foi o vestibular, né? Que vocês fizeram. Desse vestibular saiu a lista de classificação de vocês para a segunda fase. Como que funciona a segunda fase, gente? Vocês vão precisar fazer o upload de 3 documentos lá. Primeiro, o histórico escolar do ensino médio de vocês, tá? Por quê? Lembra, gente, que se você entrar no American Academy Health, você vai ser aluno da PUC e da Kent State. Então, o processo seletivo é feito em 2 fases, porque a gente tem que seguir a legislação dos 2 países. Então, o ensino médio, o análise do ensino médio é feito, né, exatamente para a tua matrícula lá na Kent State, tá? Então, o que que a gente faz com o teu histórico do ensino médio? A gente pega as tuas notas brasileiras e transforma a nota brasileira na nota americana. A nota brasileira vai de 0 a 10, a nota americana vai de 0 a 4, tá? Você precisa ter no mínimo 2,5 da nota americana, que a gente chama de GPA, que aqui no Brasil seria, a gente, mais ou menos uma média de 7,5, tá? Então, a gente pega o teu ensino médio completo. Depois, gente, vocês vão precisar escrever uma carta de motivação. O que que é essa carta de motivação? A ideia da carta de motivação, gente, é conhecer um pouquinho quem você é. Então, você vai falar um pouquinho da tua trajetória, se você fez alguma atividade extracurricular, se você fez algum esporte, fez algo cultural, participou de algum clube, né? Se você fez algum projeto voluntariado, né? Vai contar um pouquinho dessa tua trajetória. Vai falar dos teus sonhos, das tuas paixões e o que o American Academy Health poderia te ajudar, né, na tua vida. Então, a ideia da carta de motivação é conhecer um pouquinho quem é você. Essa carta de motivação, ela precisa ser escrita em português e também traduzida para o inglês. Por quê, gente? Essa segunda fase, ela vai ser analisada pela PUC e também pela Kent State, tá? Então, a carta de motivação em português fica conosco na PUC e a de inglês a gente encaminha para Kent State, tá? Depois você vai precisar fazer um exame de proficiência em inglês, né? Lembrando, todas as aulas com os professores da Kent State são em inglês, né? Eles não falam nem bom dia em português, né? E aqui a gente pede um desses exames, que seria mais ou menos, gente, uma média de um intermediário alto para um avançado, tá? O teu nível de inglês, mais ou menos. Daí você vai falar, Marina, mas eu nunca fiz nenhum exame de proficiência em inglês, e agora, tá? Se você não fez nenhum exame de proficiência em inglês, qual que a gente sugere? E a gente sugere ele porque ele é o mais rápido e o mais barato para você fazer, tá? A gente sugere o Duolingo Test, tá? Que ele é feito online, acho que ele tá saindo US$ 60, se não me engano, tá? Ele é feito online e o resultado sai em 2 dias, tá? Então, a gente sugere esse para quem ainda não fez. Por quê? Porque vocês têm até dia 7 de julho para fazer o upload dos documentos, tá? Então, por isso que a gente sugere o Duolingo Test, tá? Para quem precisar, tá, gente? Pode mandar, a Marion deixou ali no chat o WhatsApp, pode mandar pra gente um WhatsApp que a gente já manda o link do teste, enfim, também tira as dúvidas, mas precisa desse exame de proficiência em inglês. O que eu acho legal do Duolingo também, gente, que ele... Ai, Marina, não sei como tá meu nível de inglês, enfim, ele tem um simulado gratuito para você fazer lá nesse link, tá? Então, você faz um simulado e já tem mais ou menos uma média da tua nota para depois fazer o exame oficial.
Então, gente, agora a gente está na segunda fase do processo seletivo, que é até dia 7 de julho, que vocês precisam fazer o upload. Qualquer dúvida que vocês tenham, subiu meu upload, tô com dúvida, tá certo minha documentação, tá? Contem com a gente com essa orientação, tá? Então, esse canal de comunicação que a Marion passou, o WhatsApp não é nenhum robô, gente, é a gente mesmo que conversa, tá? Então, contem com a gente para que vocês precisarem. E dia 9 já sai o resultado, né, dos 30, né? Os 30 que ficaram em primeiros são aprovados, os demais ficam na lista de espera, tá? Gente, eu falei bem rapidamente como que funciona, né, o American Academy Health. Então, desde já, fiquei com dúvida, quero saber melhor, quero entender quais são as disciplinas, enfim, entre em contato com a gente no WhatsApp, tá? A gente pode marcar reunião individual, tá? Pode ser online, pode ser presencial. Então, contem com a gente para que vocês precisarem, tá? Agora eu não quero perder a oportunidade, né? Gil, seja muito bem-vinda nesse bate-papo. Queria agradecer super tua presença aqui, né? Sei que tá um pouquinho gripadinha, né? Mas conta pra gente, Gil, o que que você estava fazendo? Como que você soube do American Academy Health lá em 2023, né? 2022, né? Que você É, fez o processo seletivo, né? Como que foi para você? Como que você descobriu? O que que mais te chamou a atenção? primeiro, obrigada, né, meninas, por vocês confiarem em mim. Esse acho que é o segundo bate-papo que eu participo com vocês. Fico muito orgulho que eu tô aqui, porque digo que o Health realmente mudou a minha vida de muitas formas, e vou explicar mais sobre isso depois. Mas eu descobri o American, na verdade, quando eu fui me inscrever para o vestibular de medicina. Porque meu sonho sempre foi fazer medicina na PUC. Então eu já sabia assim, que eu queria medicina. Claro que tem sempre aquela pulguinha atrás da orelha, né? Aquela dúvida. Mas quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu vi que tinha a opção de a segunda opção ser o American Academy. E eu selecionei ali aquele botãozinho e falei, seja o que Deus quiser. E acabou que eu fiz vários vestibulares de medicina em vários lugares. Eu quase consegui passar, eu fiquei na fila de espera para o Enem, numa universidade em Londrina, se eu não me engano. Faz tanto tempo, gente, nem lembro mais. Mas o resultado de Londrina saiu depois que eu tinha me inscrito no American. E eu também precisava decidir. E eu pensei, cara, esse curso parece ser muito legal. A proposta dele parece ser muito legal. Então eu falei, vai na fé, vai com Deus. E acabou que deu tudo certo. Foi uma das melhores decisões da minha vida. E, na verdade, foi assim que eu descobri o curso. Eu não falei com ninguém, não vi na internet. Foi ali na hora de inscrição do vestibular. E quando eu recebi o e-mail em dezembro, falando que eu tinha sido aceita, eu pensei, cara, não é possível, eu não acredito. Que eu achei que eu não ia ser aceita em lugar nenhum, achei que eu não ia passar em nenhuma prova. Foi lá, consegui passar na American, e daí veio os outros desafios durante o curso, que é normal, porque nenhum curso de graduação é fácil, gente, nenhum. A gente não pode desvalorizar nenhum curso, porque todos eles têm as suas dificuldades, têm os seus desafios, todo mundo aprende muita coisa. A faculdade é um ambiente, assim, muito diferente da escola. Claro que todo mundo é muito novo quando um curso começa. Então, seu primeiro período vai ser pessoas que acabaram de sair do ensino médio. Então, o ambiente não muda muito nesse começo. Mas, se você tem uma percepção de que uma graduação não é um curso que você precisa passar por ele, e sim que você precisa aprender, porque vai ser a sua profissão no futuro, você já está na frente de muita gente. Então, o American me ensinou a ter essa visão muito antes do que eu teria se eu tivesse entrado direto em medicina ou em algum outro curso que eu escolhesse. Que é justamente entender que o curso prepara você para a sua vida, não para você só passar de ano igual era na escola. Então é muito importante. Acho que eu fugi um pouco da pergunta, né? Mas. Ótimo, Gil, tem que ser bem isso, né? Tem que ser bem sincera, bem espontânea, com certeza, né, Gil? Gil, desculpa, você que tá gripada, eu que tô tossindo aqui. Você sempre quis medicina, né, Gil, que você comentou. E como foi para você, né, entrar nesse curso? Você entrar num curso que você tem disciplinas com diversas áreas do conhecimento, com professores que falam em inglês. Como Então, foi isso? foi complicado para mim, porque eu tinha feito.
Não, deixa eu contextualizar. Meu fundamental inteiro eu fiz numa escola que era internacional. Então, eu já tinha proficiência em inglês, já tinha o certificado de bilíngue, mas eu perdi um pouco a prática por causa do ensino médio, porque o meu médio não foi bilíngue, não foi todas aquelas aulas em inglês fluentes, foi o inglês normal de escola. E eu perdi muito a prática. Então, quando eu tive que fazer a prova de proficiência para entrar no American, eu me assustei, porque eu pensei, gente, se eu não passar nessa prova, acabou. Bem louca, né? Bem saindo do ensino médio, assim, apavorada, pensando, meu Deus, se eu não passar é o fim do mundo. E não é, gente, tá? Tá tudo bem. Mas, enfim, eu me assustei no começo. Interagir com os professores no comecinho, ali, nas primeiras semanas de curso, foi diferente, no mínimo, mas me ajudou muito a desenvolver o meu inglês, porque eu sentia falta. E estou sentindo falta agora, inclusive, do inglês na medicina, que faz muita falta mesmo, porque vira uma coisa do dia a dia. No começo é assustador, mas depois que você tem aquilo, você sente. Se você não tem mais depois, você sente muita falta. Era muito legal falar com os professores em inglês, assim, ensinar o português para eles, falarem, olha, você pode chegar na sala e falar bom dia para as pessoas, que elas vão ficar super felizes. Então, claro, né, além disso, tem a questão profissional, de que trabalhar com o inglês no dia a dia, hoje em dia, é essencial. Essencial. Se você não sabe falar inglês, assim, você já está num degrau muito abaixo das outras pessoas. Então, foi muito importante falar com os professores, aprender com eles palavras mais sofisticadas que você pode usar em momentos mais sérios, falar também o inglês cotidiano, caso você queira viajar para algum dia só para passear. Então, foi desafiador? Foi, mas eu acho que não teria outra forma de eu ser tão fluente como eu sou hoje se não fosse por causa do América. Eu Legal, tô vendo Gil. uma galerinha ali no chat É, falando com isso. Giovana, obrigada, você está em toda razão. Ela me colocou ali no chat, o Duolingo é 90, desculpa, o no slide estava Sim. errado. Muito obrigada por me sinalizar isso. Mas que legal, né, Gil? E assim, falando da. Você estava focada em medicina, né? E você teve. O que que você teve de disciplina? Assim, qual foi a disciplina que mais te chamou a atenção com os professores da Kent State? Ó, é da Kent State, ok. Na verdade, ter todas essas disciplinas me deixou assim encantada com tudo que eu tinha chance de aprender. Contar para vocês que agora na medicina é muito bom eu já ter feito essas matérias de base, porque a gente não tem essas matérias porque a gente já fez elas. Então, por exemplo, eu estou no segundo período agora de medicina. A minha turma está tendo ética, teologia e inglês acadêmico. São 3 matérias, que são matérias de base, que eu fiz no American. Então, eu não preciso fazer, eu tenho 3 matérias a menos que todo o resto, pessoal. Eu tenho muito mais tempo para estudar, tenho muito mais tempo para descansar também, porque é um curso que puxa. O segundo período, principalmente, é o mais pesado, entre aspas, do curso da parte clínica. Vocês vão entender isso quando vocês entrarem em medicina. Mas vão entrar, se Deus quiser, pelo American, ó, pelo American. Pois é, mas essas matérias, assim, que a gente, no começo, algumas a gente não vê sentido no começo, mas depois, ao longo se você vai prestando atenção, você vai entendendo as conexões, você tem que pensar que tudo que você está fazendo nesse curso vai ter um resultado algum dia. Gente, eu tive aula de psicologia, eu tive aula de ética, tive aula de história do mundo, tive aula de história dos Estados Unidos, porque é importante para eles também essa parte. Se eu quisesse ir para Kent State, eu tinha que aprender essa parte, então também era uma opçãozinha na minha cabeça. Acabou que não aconteceu, mas tudo bem. Eu tive aula de geologia, que eu achei que eu não ia precisar usar. Eu fiz aula assim, porque eu gosto de geografia, vou ver o que tem. Não era geografia, era sobre solos, era sobre montanhas. E assim, é muito legal, porque vou dar um exemplo prático para vocês, já que o objetivo de vocês é ser médicos. Se você aprende que em diferentes regiões do mundo a gente vive em altitudes diferentes, a gente tem solos diferentes, a gente tem ambientes diferentes, você entende quais são as doenças, quais são os patógenos, quais são os bichinhos, os micróbios que vivem nesses lugares e que vão afetar a saúde das pessoas. Então, assim, você tem que enxergar, procurar ali qual que vai ser a ligação daquela matéria com o que você quer fazer na sua vida. Gente, eu linkei geografia, geologia com saúde e medicina. Entendeu? E essa, na minha opinião, era a matéria que eu mais achava que era fora, assim, da minha grade.
E não é. Então, aprendi sobre história, aprendi sobre política, aprendi sobre economia, sobre como mexer com dinheiro, né? Na micro e macroeconomia. Eu acho que eu não fiz as duas, eu fiz uma das duas só. Mas, enfim, é muito legal. Elas são realmente de base. E eu acho que todas as pessoas deveriam ter todo esse conhecimento. Que muitas vezes no ensino médio a gente não tem. Que legal, Gil, né? Muito bacana isso e fazer exatamente, né? A gente fala, né, que o modelo do Liberal Arts Education é exatamente, não é saber de tudo um pouco, mas é você saber conectar isso, né? E lá para frente você vai entender, né, como conectar, né? Então é tão importante. Eu dei alguns exemplos, né, bobos aqui, né? Mas é verdade. Se você vai abrir uma clínica, gente, como é importante você saber sobre empreendedorismo, né? Então é bem bacana isso que você está trazendo. E, Dil, você teve, né, tem as aulas com os professores da Kent State, mas também você teve aula com os professores da PUC da área de saúde. Você acha que essas disciplinas, você tendo na área de saúde, te deu mais certeza que era a medicina que você queria? Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Assim, eu acho que as matérias que mais me deixam encantada, assim, olhando para trás, claro que a gente tem as básicas, né, que todo mundo precisa ter, que é a bioquímica, a biologia celular, as anatomias, anatomia 1 e 2, e que foram essas que me encantaram, na verdade, de primeiro momento, porque era tudo muito novo para mim, assim, era tudo mágico, olhar lá os órgãos, as pessoas, ver as moléculazinhas no microscópio. Eu sou apaixonada pelo que eu tô vendo. Então, desde o começo eu já brilhou o olhinho ali, mas elas foram essenciais, importantes para eu ter certeza que era aquilo que eu queria. Principalmente as matérias de primeiros socorros, saúde coletiva e epidemiologia. Você aprende sobre o SUS, você aprende sobre taxas de natalidade, taxas de mortalidade, sobre tudo que tem no Brasil para você entender todo o contexto de como que o SUS funciona, como que ele age em cada setor. A questão da genética também é fascinante. Então, eu acho que conforme a gente foi aprendendo sobre tudo, porque as matérias do American Academy Health, elas são as matérias de base da medicina, a maior parte delas, né? A gente precisa ter aquilo para começar o curso. Raciocínio integrador também, que é uma matéria muito importante para a medicina, então levar ela super a sério. Eu não levei ela a sério no começo, mas no final eu percebi que ela era muito importante. Mas é essencial ter esse contato. Os professores são maravilhosos. Por a turma do American Academy ser pequenininha, ter ali as suas, no máximo, 25 pessoas, é 30, né, a turma? 30. Mas acho que a gente não tem nenhuma turma com 30, acho que no máximo é 25. Aham. Acho que a maior que a gente teve foi 25. A minha no primeiro semestre era 22, daí foi diminuindo as pessoas ao longo do tempo. Mas por a turma ser pequenininha, você cria ali um vínculo com os professores da saúde e eles não esquecem de você. Se você for um estudante aplicado, se você for lá for interessado, conversar com os professores, tirar suas dúvidas, simplesmente chegar um pouquinho antes na aula e conversar com eles sobre a aula, sobre algum assunto que você queira que ele explique melhor para você. Gente, eles não me esquecem. Eu tive aula com o Carlos Gomes, que era o nosso professor de anatomia. Ele me vê no corredor, ele fala: "Ô, minha menina, que bom ver você aqui." Então, gente, isso não tem preço. Não tem preço mesmo. Esse networking, né, Jill, e falando de networking, acho que você tem o network com os professores da saúde, com os professores da Kent State. E Sim, uma coisa até legal, uma curiosidade para comentar aqui, gente, como o American Academy é um programa inédito na América Latina, a gente tem alunos de todas as regiões do Brasil, lá desde Manaus, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, que vêm para Curitiba, né, para cursar o American Academy, né? Então, é muito legal. E como foi para você, né? Falando desse networking e dessa. Normalmente, mais ou menos, gente, 42% dos nossos alunos são de fora de Curitiba. E como foi para você também ter esse contato, Dil, com alunos que não eram de Curitiba? A Dil é de Quatro Barras, aqui do ladinho, né? Mas como foi para você também ter aula com esses alunos, né? E fazer ter essa relação com alunos que não eram de Curitiba? então, é diferente, né? Porque, assim, a gente que mora aqui, a gente tem muito apoio dos nossos pais, família. Então, a gente já conhece a cidade, já sabe de tudo que tem aqui. E eu fiquei muito amiga da Rafa, que ela é lá de Rondônia, então longe pra caramba. Ela mora sozinha aqui em Curitiba.
Então, é muito legal ver, assim, que tem pessoas da minha idade que têm que se virar sozinhas. E é muito legal, assim, você ter esse contato com elas e perceber que, cara, tem gente que sofre muito mais do que eu e tá aí desempenhando super bem, indo super bem na faculdade. Você, assim, além dessa questão, né, de você perceber que a vida adulta chegou, tem também a questão da amizade mesmo. Porque você quer acolher aquela pessoa, você quer ficar com ela, dar aquele carinho ali, né? Porque, tadinha. A Rafa, gente, ela mora em Rondônia, longe pra caramba. Ela vê a família dela no American agora, eu acho que umas 6 vezes, assim, por semestre, né? Então, uma vez por mês, ou menos ainda. Nossa, menos. Umas 4 vezes por semestre ela vai para casa quando tem feriado. Então, apresentar a cidade para eles, o Jardim Botânico, e levar eles lá, fazer um piquenique, um passeio. É super legal, porque deixa também a vida de estudante muito mais leve. Porque ser estudante ali do American Academy Health não é uma tarefa fácil. Já vou falando isso para vocês aqui já. Muita gente desvaloriza esse curso porque acha que é um jeito mais fácil de entrar em medicina. Gente, isso é totalmente fora da realidade. Totalmente. Não é fácil. Os 4 processos ali seletivos que a Marina falou para vocês, eles são vestibulares. Vocês vão fazer 4 vestibulares. Eu passei por eles, estou viva aqui. Valeu a pena. Não tô reclamando, tá, gente? Só tô falando para vocês valorizarem o curso. Mas voltando ao assunto. É muito bom você ter, assim, pessoas que te mostrem que eles também têm os problemas deles. Você tem os seus? Sim, mas eles também têm os problemas deles. E vocês vão se apoiar, mesmo sendo de longe, você vai ter alguém ali para segurar sua mãozinha nesses momentos difíceis, distrair a sua cabeça ali da faculdade um pouco, porque é muito importante ter esses momentos de distração também. Acho que eu fugi da pergunta dessa daí, mas E falou seus comentários. Gente, a Marion colocou ali no TikTok, nos comentários do TikTok. A Jill faz vários vídeos é no. verdade. A gente gosta muito desse aluno com aluno, né? Então é super bacana para vocês terem, né, poderem dar uma olhadinha a mais. E uma coisa, né, Gil, você entrou na American Academy Health, você estava tendo aulas da área de saúde, fazendo essas 4 provas, mas também focadas na área de saúde, né? Você tinha que estudar para essas 4 provas, mas eram provas com assunto já, né, de medicina. E você era aluna da PUC e da Kent State, né? Você teve a possibilidade, gente, então até comentar com vocês, todo ano, ó, todo ano os alunos, a gente faz um summer program lá na Kent State de 10 dias, onde os alunos têm a possibilidade de ir para Kent State, tanto da American Academy quanto da American Academy Health, né? E vivenciar um pouco a universidade, né? Muitos são do Health que querem ficar em medicina, alguns estão na dúvida se ficam aqui, se vão lá para Kent State. Como foi para você ir para uma universidade norte-americana? Para você ir na Kent State? Você se sentiu aluna pertencente de lá? Sim. É muito legal. O Summer Program, né, que sim, bastante gente que fez o curso foi estudar lá. Augusto, tem alguns alunos que estão fazendo pre-med ainda, tá? Não temos nenhum que ingressou na Medical School. Mas se quiser, manda um WhatsApp pra gente, que a gente pode até colocar você em contato com alguém que tá fazendo pre-med lá. Desculpa, Gil, acabei falando que Tranquila. tem alguns, É que eu alguns acho alunos. que não deu tempo ainda, né, Marina, Isso. deles Aham. entrarem na medicina, porque o curso é muito novo. Mas tem é a Isis, que tá fazendo neuro lá, né? Neuroscience, aham, tá fazendo neurociência, né? Tem a Laísa que estava fazendo pre-med, né? É um caminho Isso. diferente. É fácil de ingressar em medicina? Não, gente, né? Mas é um caminho diferente. A gente pode estar, Augusto, passando para você, né? Fazendo essa explicação também. Conta com a gente. Mas como foi, Jill? Voltando, né? Como que foi você ir lá para Kent State? Então. Deixa eu responder a pergunta, Giovana. Ele já Pode? faz, faz os 2 anos aqui. Não, meu amor. É assim. Você faz os 2 anos aqui. O American Academy é um curso de 2 anos. Você se forma aqui. E daí sim você entra na PUC em medicina, caso for a sua escolha. Ou depois dessa formação, você vai lá para Kent State começar o pre-med. Aí você conclui o curso aqui. E daí depois vai ou para PUC ou para Kent. Marina, me corrija se eu estiver errado. Mas Certo. eu acho que é isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei em dúvida entre os dois, depois que eu fui pra Kent.
Depois que eu fui lá pro Summer Program, eu me encantei pela universidade. É maravilhoso, é gigantesca. Kent State University é maravilhosa. Eu sei que tem universidades maiores, mas, gente, essa universidade é linda. Você olha para cada cantinho, tem um detalhezinho, uma bandeirinha, uma coisa bonita. As aulas lá também, a gente teve as aulas. Os professores também são queridos, eles são atenciosos, querem conhecer o Brasil. Não só porque a Kent, ela recebe vários imigrantes, né, de vários países. Então, eles são muito receptivos com pessoas que vêm de fora. Assim, apesar da situação atual do país, né, a universidade, ela não pega a identidade, assim, de querer expulsar os imigrantes. Não, eles são super receptivos. Eles adoram gente nova. E o campus é maravilhoso, eu me apaixonei. Meu moletomzinho, xodózinho, aqui que eu comprei lá, quase todos os dias. A Marina foi comigo, a gente passeou, se divertiu um monte. E quando eu fui pra lá, gente, é uma coisa muito, muito estranha, assim, é mágico, digo eu. Porque você olha, assim, pra aquela biblioteca gigantesca que você pensa, gente, e se eu vier estudar aqui? E se eu largar tudo e vier para os Estados Unidos? Claro, eu tenho uma amiga minha que tá estudando lá. Ela voltou para cá agora, porque agora lá é verão, então ela veio para cá passar as férias dela. E ela conta que é muito legal, que é diferente. Ela mora lá no apartamento com as amigas também do curso, porque elas estão juntas, né, para não ficarem sozinhas, elas se agarram uma nas outras. É bem aquela questão de os amigos de longe, né? Mas eu acho que é isso, Marina. É Me isso apaixonei mesmo. por você falar. Ai, o Augusto está perguntando, né? Quando você termina o curso, você vai começar o pre-med ou ele já conta como os 2 primeiros anos? Para falar a verdade, o pre-med são 4 anos, tá, Augusto? Então você faz os 2 aqui mais 2 lá, tá? Para contar com o pre-med, daí você finaliza, né? Depois você pode fazer aquela prova, né? O MCAT e aplicar para uma medical school, tá? Não sei se ficou bem claro de responder. E isso foi muito legal, né? Que você falou, né, de, por exemplo, tem amigas tuas que estão lá, e você, nesses 2 anos, por mais que você fez o American Academy Health, você não conviveu só com alunos que queriam medicina, você teve amigas que queriam diversos tipos de curso. O que que você achou disso, né? Porque os alunos do American Academy Health e do American Academy, com os professores da Kent State, eles têm aula juntos, né? Como foi isso para você? Você acha que isso foi bacana você ter aula com pessoas que não fizeram a mesma escolha que você? Com certeza. Eu acho que ter esse contato com pessoas que têm ambições diferentes das suas é muito importante para a gente entender como o mundo funciona. Para a gente entender que não é só o nosso umbiguinho que importa. Dividir as opiniões ali, conversar com perspectivas diferentes. Essa minha amiga que foi para lá, ela tá lá fazendo arquitetura. Então, assim, medicina, arquitetura, duas coisas nada a ver. E ela é uma das minhas melhores amigas da vida. A gente compartilha visões parecidas sobre o mundo, mas ela tem a visão dela de futura arquiteta e eu tenho minha visão como futura médica, se Deus quiser, tamo aí. Mas enfim, é legal porque a gente compartilha muitas informações, a gente aprende muitas coisas diferentes. E a gente vê também que cada um tem ali as suas prioridades. Aquele negócio que eu estava falando no começo, né? É importante para a gente entender que o ambiente de universidade é muito diferente do ambiente de uma escola. Então, eu já senti essa coisa assim de, olha, todos aqui estão pela busca da sua carreira profissional. Claro, nós vamos ser amigos, vamos conversar, vamos trocar ideias diferentes, mas cada um tem o seu objetivo. E a gente consegue se ajudar mesmo estando em ideias diferentes. Porque a Nika, por exemplo, que é a minha amiga que vai ser arquiteta, ela ela tava ali de fora, sempre vendo a gente, estudando ali para as coisas do health e tudo, e ela falava, gente, meu Deus, calma, deixa eu trazer uma perspectiva de fora para vocês. E a gente o mesmo com ela. Então, ela pede as opiniões nossas para as maquetes que ela faz, para os desenhos que ela faz, e a gente explica as matérias de medicina para ela. Então, é uma troca muito legal, assim, eu acho que é muito importante a gente ter é, pessoas de áreas diferentes no mesmo grupo. Muito, muito legal. Legal, Dil. E Dil, você entrando em medicina, né?
O que que você acha? Você já conseguiu ter alguma percepção que o American Academy Health te ajudou, hoje a você cursar, não entrar, mas a você cursar medicina? Meu pai chegou em casa, peraí. Sim, na verdade, sim. É muito legal, mas é tudo sobre tudo aquilo que eu te falei, Marina. É a questão da gente ter tido esses 2 anos como universitários, ter acompanhado a vida acadêmica, ter aprendido. Eu! Olha, os dois. Ter aprendido a criar uma rotina de estudos, ter aprendido a. Assim. Ai, me perdi, ó. Os dois me fizeram me perder. Você ter tido esses 2 anos que você teve essa rotina de estudos, você já estava numa universidade. Sim, tem tudo isso. Todas as matérias que eu aprendi, todo o conteúdo que eu aprendi durante a American Academy, não só o conteúdo de estudo, mas o conteúdo humano. Eu acredito que eu vou ser um profissional muito melhor depois de ter passado pela American Academy do que se eu não tivesse passado. Que assim, vou ser sincera com vocês, o ambiente de medicina, ele não é um ambiente fácil de lidar. É uma competição constante. Os alunos ali correm atrás um do outro para. Porque, assim, a gente sabe que tem a prova de residência no final, depois que a gente se forma, que é uma competição, que tem a pontuação. É um negócio mais complexo que vocês vão ter que pensar só depois. Mas o pessoal é muito competitivo. E isso, às vezes, tira um pouco da humanidade dos estudantes. Então, essa é uma das coisas do ambiente tóxico de medicina. Não é 100% das pessoas que são assim. Não estou generalizando, mas algumas são. E ter passado pela American Academy me fez muito resiliente. Porque eu aprendi através do amadurecimento, através das interações com meus amigos, com professores, com pessoas mais experientes, que a gente precisa manter o foco, que a gente precisa colocar metas na nossa frente, na nossa vida e seguir essas metas, estudar, se esforçar, se dedicar e ser resiliente. Eu acho que nada paga, né? Não consigo colocar um valor em tudo que eu aprendi emocionalmente na American Academy. Não Legal, tem tio. preço. Que bom esse teu, né, depoimento. Gente, a gente já está acompanhando, né? Estamos chegando no final do bate-papo. Antes de pedir as palavras finais da Dil, eu queria colocar a gente à disposição, gente, qualquer dúvida, né? Quero entender um pouco melhor, fiquei na dúvida disso, como que funciona. Contem com a gente é só mandar uma mensagem ali no WhatsApp, tá? Vai ser um prazer conversar com vocês, né? Se vocês tiverem dúvidas de documentação, enfim, contem conosco, tá? Para isso. A Dil colocou ali o WhatsApp. Podem me mandar mensagem se vocês quiserem conversar, se quiserem saber como que foi essa questão do processo seletivo de passar do American para medicina, porque pode ser confuso às vezes. Se quiserem conversar sobre como que eu estou me adaptando na medicina, também estou à disposição. Legal, Gil. A Beatriz está perguntando se os documentos da segunda fase são enviados todos de uma vez. Beatriz, não, tá? Não precisa necessariamente. Você vai precisar fazer o upload lá no sistema, no portal do candidato. A gente ajuda você, tá? Qualquer coisa, se você não tiver alguma dificuldade. Mas você precisa colocar todos os documentos até dia 7, tá? Então, todos os documentos você precisa colocar até dia 7, tá? Mas conte com a gente para qualquer orientação que você precise. Dil, uma palavra final. Pessoal que está assistindo aqui, né? Pensa quando você assistiu o teu bate-papo, né? Que você estava lá, que você marcou, falou, nossa, fui para a segunda fase e agora. O que que você daria de uma mensagem final, né? O que que o American Academy Health fez com a tua vida, né? Você já falou bastante coisa, mas o que que você daria de conselho final para o pessoal que está assistindo aqui? Ai, meu Deus. Esse momento sempre me deixa nervosa, me deixa emocionada, porque eu tive muito medo de entrar na American Academy quando eu entrei. Eu tava insegura, tava com medo de não dar certo, tava com medo de ser um curso nada a ver, assim, sendo sincera, a minha visão na época. Agora eu vejo, assim, que esse medo ele foi em vão. Porque se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu acho que eu não seria a Juliana que eu sou hoje, e eu gosto muito de quem eu sou hoje. Eu acho que quando vocês encontrarem um desafio, assim, o American Academy vai abrir muitas portas para vocês. E quando essas portas forem abertas, desafios vão aparecer.
Então, não tenham medo de seguir em frente, não tenham medo de perguntar para essas meninas que estão aqui para vocês. Marina, o que que eu faço? Marion, o que que eu faço? Vocês vão conhecer a Valesca depois. Valesca, o que que eu faço? Não tenham medo de perguntar para elas. Se apoiem nelas, se for preciso, elas estão aqui para vocês. Vão lá encher o saco delas na salinha delas. É muito legal, vocês vão sentir muita saudade disso. Aproveitem o American Academy, aproveitem mesmo, porque passou muito rápido. Me falavam que ia passar rápido e eu não acreditava, eu achava que não ia acabar nunca. Acabou muito rápido. E eu sinto muita falta do ambiente, das pessoas, dos professores. Então, não tenham medo dos desafios e aproveitem cada segundo. Eu acho que é isso, Maria. Ai, obrigada, né? A Dil volta e meia tá lá, vai lhe dar um abraço, né? A gente adora isso, né, Dil? E a gente fala, passa muito rápido. Eu falo, não, você não tá se formando agora. Não, não passou 2 anos, né? Então, é uma questão muito bacana. Giovana, você manda um WhatsApp pra gente que a gente passa o link pra você da classificação bem certinho. Se você tiver dúvida, manda um oi perguntando da classificação, que daí a gente já encaminha o link lá, que a gente não tá com eles. Ah, a Marion acabou colocando aqui, ó, o link. Mas qualquer coisa, manda pra gente que também a gente te responde pra ver bem certinho. Dil, muito obrigada por esse bate-papo. Sei que você tá dodói, né? Tá um pouco gripada. Muito obrigada, né? É sempre bom, a gente sempre gosta muito de fazer esses bate-papos com alunos, né, que já passaram por isso e compartilhar um pouco dessa experiência, né? Porque nada melhor, uma coisa sempre eu falo, uma coisa é a gente apresentando, outra coisa é aluno com aluno, gente. Então é muito bacana, muito obrigada mesmo por você disponibilizar esse horário. Pessoal que está aqui na sala, né, que está conversando aqui, que participou do bate-papo, contem conosco, né? Como a Dil falou assim, gente, o que vocês precisarem de qualquer apoio, né, ou orientação, né, contem com a gente mesmo, né? Estamos aqui para orientar vocês, né, no que for possível. Muito obrigada, gente, e uma ótima noite para todo mundo. Tchau, Dil. Obrigada, Tchau, Marion. gente. Muito Obrigada, obrigada. Marina. Obrigada, Marion. Beijos. Amo vocês.